CBN, por dentro da indústria. Pois bem, no Por Dentro da Indústria de hoje, temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios o presidente executivo do CIAM, que é o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Lúcio Flávio Moraes de Oliveira. Presidente, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Breno, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e poder trazer algum conhecimento sobre o Centro das Indústrias. E aqui, durante o intervalo, eu estava batendo um papo já com o presidente e já me chamou a atenção sobre essas novidades, né? De mostrar que o setor ele está em movimento, em desenvolvimento sempre, e a gente inclusive conversando aqui sobre indústria 4.0. Vamos falar sobre essa questão do chão de fábrica. A gente fala muito sobre isso, né? Eu estava citando sobre isso ainda há pouco, mas eu falava a respeito de mudança. Pedi para a gente trazer esse assunto também para os nossos ouvintes, porque chama a atenção, mostra que esse setor se desenvolve, gera emprego, gera renda também para os amazonenses, né? Vamos falar sobre esse desenvolvimento dele, do setor 4.0, da mão de obra que nós temos hoje, como é que está a situação, o cenário da indústria aqui no estado do Amazonas. Na realidade, houve uma evolução muito grande na questão da mão de obra. É importante registrar que hoje a qualificação da mão de obra que está no chão de fábrica, ela não fica a dever nada em termos de qualificação a qualquer local do país, qualquer setor do país. Pelo contrário, conforme estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas em 2019, isso ficou comprovado, né? A questão da qualificação da mão de obra que existe hoje no Polo Industrial de Manaus. A questão é que ainda nós temos uma necessidade de demanda de alguns profissionais de alguma qualificação. E, para isso, nós realizamos uma pesquisa junto às indústrias. Essa pesquisa foi realizada em parceria com a Federação das Indústrias, com a ABRH, para identificar quais eram as profissões que o distrito estava necessitando e reunimos com as academias para apresentar esse portfólio de cursos que são necessários de formação de mão de obra que hoje a indústria demanda. Isso tem acontecido, tem evoluído, e sem contar que a evolução da tecnologia também obriga a toda hora a indústria estar desenvolvendo a mão de obra que está no chão de fábrica. No cenário como um todo, como é que a gente tem uma reflexão estratégica a respeito das indústrias aqui no estado, tendo em vista todas as dificuldades pela qual nós enfrentamos nesses últimos tempos, como é que está essa área de atuação também? Olha, veja, estrategicamente está mais do que provado o sucesso que é o Polo Industrial de Manaus. Com toda a diversidade, com toda a dificuldade de infraestrutura logística que existe na região e com toda a necessidade que se tem de maiores investimentos nessa infraestrutura, a indústria provou, desde o ano passado, que ela está preparada para enfrentar toda a diversidade. Seja quando nós, no ano passado, enfrentamos a seca severa, que esse ano se repetiu, e veja que não só a indústria, mas toda a cadeia que está no entorno da indústria, como todo, apresentaram solução para enfrentar todas essas adversidades. Inclusive, este ano, nós tivemos uma situação bem melhor de enfrentamento da seca do que tivemos no ano passado, já que esse ano nós tivemos o investimento dos 2 portos privados em colocar os piers flutuantes em Itacoatiara, que possibilitou que não houvesse a paralisação do fluxo de mercadorias para Manaus. Isso demonstra que a indústria tem atuado, tem planejado estrategicamente, não só na questão da infraestrutura logística, mas também na questão de desenvolvimento de tecnologia, de novas tecnologias e inovação para o Polo Industrial de Manaus. Agora, a partir desse gancho, vamos falar da criação do sistema CIAM de indicadores e também o painel da economia do Amazonas. Perfeito. O painel da economia do Amazonas foi a necessidade de termos informações com fontes concretas, seguras, daquilo que ocorre na economia como um todo do Amazonas, não só na indústria, mas indústria, comércio, serviço, e esse painel é apresentado mensalmente para que não só os nossos associados, mas a comunidade como um todo tenham conhecimento do desenvolvimento da economia do estado do Amazonas no global. Ele é apresentado mensalmente e divulgado, não só para nossos associados, mas para toda a sociedade, inclusive consta no nosso site. Aqueles que quiserem conhecer, mensalmente está lá o painel
de indicadores. Não só da parte econômica, nós estamos começando também a trabalhar indicadores de competitividade, seja de eficiência logística, seja de eficiência econômica. Uhum. Agora, ainda há pouco o senhor falou a respeito dessa transferência do PIR para a parte de Itacoatiara. Isso mostra que, inclusive, vem até de frente com quem fala que mas a indústria em Manaus só é Manaus. Não, o interior também acaba sendo movimentado, de certa forma, direto ou indiretamente, o dinheiro circula em todo o estado, né? Sim, com certeza. A questão da dificuldade da navegabilidade do rio, ela atingiu a todos. A falta de abastecimento, da não chegada de mercadoria a Manaus, ela atinge todo o interior, porque normalmente as mercadorias que vão para o interior saem de Manaus. Então, por isso nós defendemos a necessidade de um aumento do valor de investimento na infraestrutura logística de todo o estado, né? Isso é fundamental, não só pensando na questão do polo industrial de Manaus, mas no Amazonas como um todo. Veja que a própria situação da navegabilidade, quando nós defendemos a dragagem do rio, balizamento, batimetria, nós defendemos para todas a calha dos rios do Amazonas, porque nós sabemos a dificuldade que existe também chegar em Tabatinga, de chegar no Alto Solimões, e no próprio Rio Madeira e Rio Negro. Uhum. Agora, vamos falar um pouco mais sobre essa questão da seca, porque é um assunto que chama a atenção. O senhor falou que, inclusive, esse ano nós tivemos uma boa atuação, né? Inclusive, prevendo a questão pela qual nós passamos no ano passado. Esse ano tivemos um impacto menor para os próximos anos. Quais são as projeções, as principais ações que vão ser tomadas a partir de então? Veja bem, importante você ter colocado essa situação, Breno, porque, em primeiro lugar, nós temos que considerar o seguinte: a decisão do planejamento logístico, ela é feita pelo embarcador, ou seja, é a indústria que define como ela vai modelar a sua logística. Se ela vai usar o modal aéreo, se ela vai usar o modal rodoviário, ou o rodofluvial, ou a cabotagem. Considerando a situação que hoje grande parte da matriz de transporte do polo industrial de Manaus está concentrado na cabotagem, ou seja, importante a navegabilidade do rio. E para isso, o ano passado, só para ter um volume de custo elevado e de custo a mais que a indústria teve, nós estimamos em 1,4 bi de aumento de custo de logística com a seca do ano passado. Esse ano nós estamos prevendo um valor bem menor em função de todas as medidas que foram tomadas para mitigar essa situação. Porque o ano passado, quando ocorreu, as indústrias, quando fizeram planejamento, muitas delas decidiram antecipar a aquisição de insumos, a chegada dos insumos e antecipar a remessa de produtos acabados. Então, a grande parte das indústrias, até setembro, já tinham praticamente realizado toda a remessa de produtos acabados que tinha para o Sul e Sudeste, considerando a possibilidade de haver uma interrupção pequena aí nesse período de estiagem. Com a operação dos dois portos privados, reduziu mais ainda essa possibilidade de interrupção. Então, manteve-se o fluxo de carga, é lógico que diminuiu, porque a baldeação que ocorre nos terminais, você tira do navio e passa para a balsa, que tem uma capacidade menor de número de contêineres, mas pelo menos não interrompeu. Como também começou a operar o serviço de dragagem, o que vai trazer um resultado, não de imediato, mas nós acreditamos que já em dezembro já vai retomar a chegada dos navios a Manaus, e nós estamos contando e considerando com o planejamento que o DENIT fez, de que o contrato de dragagem é para 5 anos, para manter o calado do rio em 12 metros, 365 dias por ano. Se isso ocorrer conforme está previsto, nós não teremos o mesmo problema no ano que vem. Uhum. Mas as indústrias, neste mês, justamente, em mês de outubro, mês de novembro, elas fazem o planejamento para o ano todo de 2025. Então, elas vão considerar aquilo da experiência que ocorreu em 23 e este ano para planejar como vão modelar a logística para o ano que vem.
Agora, a gente precisa falar mais sobre Zona Franca de Manaus no que diz respeito à reforma tributária. Como é que o senhor enxerga tudo isso, o projeto que foi apresentado, qual o impacto disso na nossa realidade aqui da Zona Franca, como é que o senhor enxerga? Perfeito, Tônia. O CIAN, desde o primeiro momento, quando surgiu a questão da reforma tributária, ele organizou um grupo de trabalho coordenado por um conselheiro, que é o Janete Portela, e composto de professores da FGV, professores da USP, técnicos locais também, consultores locais, e que pôde formalizar uma proposta daquilo que seria fundamental para garantir a competitividade da indústria instalada no Polo Industrial de Manaus. Encaminhamos a bancada federal e, com o efeito, o surgimento da PEC 132, que é a reforma tributária, nós conseguimos garantir ali que todas aquelas sugestões que nós fizemos no início praticamente foram aceitas e colocadas na PEC 132. Então, naquele momento, estava garantido, pelo menos, a competitividade das indústrias aqui instaladas. Ou seja, a PEC 132 ela garante a manutenção da competitividade da indústria instalada. Agora, na fase de regulamentação da reforma, nós estamos acompanhando também, reformamos aqueles pontos que nós achamos que precisa ter uma modificação, uma sintonia fina de modificação em cada redação, e sugerimos tanto ao governo do Estado, à equipe do governo do Estado, como também à bancada federal, como ao senador Eduardo Braga, que é o relator do PLP 068, dos pontos que precisam ser ajustados. Até agora, nós consideramos que é positiva. Ou seja, nós temos um documento que, até o presente momento, ele está garantindo a competitividade da indústria aqui instalada. Porém, precisa haver alguns ajustes. Esses ajustes são necessários. E é em função desses ajustes que nós estamos trabalhando agora na votação do PL no Senado e depois que volta para a Câmara, para ver se nós conseguimos essa sintonia fina para ajustar e garantir de uma vez por todas a competitividade da indústria instalada. Mas vale a pena ratificar que ela está garantida juridicamente, que está na Constituição, que a PEC está lá. Uhum. Então, no artigo 92, deixa claro que está mantida a vantagem competitiva da Zona Franca de Manaus. Perfeito. E o Cian também continua acompanhando, claro, qualquer movimentação. Com certeza, nós estamos acompanhando, vamos participar das audiências públicas que vão ocorrer agora no Senado e estamos acompanhando o tempo todo. Como fizemos várias reuniões, nós tivemos participação, inclusive, com o pessoal da equipe do Bernardo Api, tratando de todos esses pontos. Perfeito. Inclusive, tem muita gente participando aqui com a gente. Uma das perguntas, aproveitar aqui rapidinho, nós temos um tempinho, do Stevenson, ele pergunta quanto ao aumento do ICMS em 11%, de 18 para 20, 2 pontos percentuais, afetou indústrias do polo industrial? Não, ele deve estar falando do final do ano passado, né? Uhum. Quando houve uma alteração do ICMS. Toda alteração tributária, ela afeta de toda forma, né? Uhum. É lógico que, por exemplo, por isso que é positiva a reforma tributária, ela vai reduzir todo esse arcabouço que existe de norma tributária. Para ter uma ideia, a cada hora, basicamente, a gente tem uma nova instrução normativa, uma nova norma tributária, seja ela de obrigação acessória, né? E que complica. Então, toda essa influência que tem, esse do ICMS, ele atingiu, acho que, muito mais ao comércio do que propriamente à indústria. Uhum. Mas sempre causa um reflexo. Presidente, para a gente finalizar, as projeções para esse próximo ano de 2025, como é que está o setor aqui no estado? Olha, eu acho que o polo industrial vai terminar esse ano de forma positiva, enfrentou mais uma vez a adversidade da seca, com resultados extremamente positivos nos vários segmentos, seja polo duas rodas, eletroeletrônico, informática. Fechar um faturamento, nós estamos prevendo um faturamento de fechamento final do ano de 200 bilhões, né, o que é positivo também.
E, mais uma vez, a indústria da Zona Franca de Manaus demonstra a sua força, né, e a sua competitividade, trazendo resultado positivo. Sem contar que o Amazonas é um dos estados que mais retorna dinheiro para o governo federal, graças ao polo industrial que está aqui instalado. Sem contar os fundos, né, que as indústrias contribuem, que também um deles é responsável pela manutenção da Universidade do Estado do Amazonas, né, e que traz resultados extremamente positivos. A expectativa é que 2025 o polo industrial continue nesse mesmo crescimento. É importante o senhor falar sobre isso porque tem gente que até compra o discurso de gente que vem de fora que fala que o polo industrial dá prejuízo ao Brasil, sendo que dá muito retorno. Está aí o resultado que nós tivemos nesses últimos anos. Presidente, muito obrigado pela participação, uma satisfação conversar com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar e trazer um pouco daquilo que o CIEAM está fazendo em prol do desenvolvimento econômico e do polo industrial de Manaus. Nossa missão aqui é defender não só o interesse de nossos associados, como também defender o modelo econômico de desenvolvimento exitoso que é a Zona Franca de Manaus. Nós conversamos com o presidente executivo do CIEAM, o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Lúcio Flávio Moraes de Oliveira. Obrigado, presidente. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia.